Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo resolveremos a questão 9 do vestibular FUVEST 2013. Essa questão ela nos dizia o seguinte: uma moeda antiga de cobre estava recoberta com uma camada de óxido de cobre 2. Para restaurar o seu brilho original, a moeda foi aquecida ao mesmo tempo em que se passou sobre ela gás hidrogênio. Nesse processo formou-se vapor de água e ocorreu a redução completa do cátion metálico. Então vamos lá começar a fazer essa reação. Óxido de cobre 2 mais gás hidrogênio formando vapor de água mais o cobre puro, que ele falou que foi redução completa desse cátion. Ok? Então essa é a reação que aconteceu. As massas da moeda antes e depois do processo foram de 0,795 gramas e 0,779 gramas. Então perdeu aqui uma certa quantidade em gramas, né? Assim sendo, a porcentagem em massa de óxido de cobre 2 presente na moeda antes do processo de restauração era quanto, né? Então vamos lá. O que você tem que prestar atenção aqui para não começar errando, galera, é o seguinte: a moeda é de cobre, né? E ela tinha uma camada superficial de óxido. Só que a única coisa que ele perdeu, ó, essa aqui é a moeda pura, né? E aqui era a moeda e tinha um pouco de óxido de cobre. A única coisa que foi perdido foi oxigênio. Na verdade, foi removido o oxigênio da pedra. Então, da pedra não, da moeda. Então essa massa aqui que ele te deu aqui, ó, de 0,795, que era antes do processo de restauração, e 0,779, que foi depois do processo de restauração, na verdade, essa massa aqui, 0,016 gramas, é de oxigênio. Porque como a gente reparou aqui, ó, oxigênio é a única coisa que saiu. Não foi, né, porque o que você poderia se confundir é pensando que essa massa aqui removida foi massa apenas de óxido de cobre. E não é essa massa de óxido de cobre, tá? Porque o cobre ficou lá. O cobre que estava oxidado, ele ficou lá após o processo. Então, aqui que poderia já errar e comprometer toda a questão. Então tá, a gente já se ligou nisso. Agora a gente precisa saber quantos mols de oxigênio é isso. Essa quantidade de oxigênio que saiu. A gente sabe que 16 gramas, que é o que ele deu aqui do lado pra gente, ó, de oxigênio, corresponde a 1 mol. Né? E essa massa de oxigênio que foi removida da moeda vão corresponder a x mols. Vou botar aqui no cantinho. X mols vão ser igual a... Tá vendo? Esse número aqui de baixo, ele é 1, 2, 3... 1000 vezes menor. Então, em vez de ter 1 mol, vai ser 1 milimol ou 0,001 mol de oxigênio. Ok? Né? Esse número, se você dividir, esse número aqui é 1000 vezes maior que esse, então esse número aqui é 1000 vezes maior que esse, que dá 0,001 mol de oxigênio. Agora sim, obviamente o oxigênio não estava sozinho na brincadeira. O oxigênio ele fazia parte da brincadeira com o óxido de cobre, né? Então se você tinha essa quantidade aqui, ó, galera, em mol de oxigênio, e no óxido de cobre 2 você tem um átomo de oxigênio para cada átomo de cobre, então você tinha essa quantidade em mol de óxido de cobre. Você falar que tem 0,001 mol de óxido de cobre é a mesma coisa que você falar que tem 0,01 mol de cobre e também 0,01 mol de oxigênio. Então agora a partir desse valor que a gente precisa saber. Então se precisa fazer o cálculozinho aqui para o óxido de cobre. Quanto que vale essa quantidade aí em mol, né? Então vamos lá. Aqui o exercício ele nos deu a massa do oxigênio, do cobre e do hidrogênio. Somando aqui, pessoal, ó, dá 9,7. Então a gente sabe que 79,5 gramas de óxido de cobre é 1 mol, corresponde a 1 mol dessa substância. E essa quantidade aqui em mol, ó, quanto que corresponde? Então, vamos botar um Y aqui. Y vai ser 0,001 mol. E o Y vai nos dar o seguinte. Se você
multiplicar isso daqui e passar as vírgulas para cá, ó. 1, 2, 3. Então vai ser 0,0795 o quê? Gramas de óxido de cobre. Agora sim, essa é a quantidade de óxido de cobre que tinha, né, na moeda. E aí, vamos voltar lá para a massa inicial. A massa inicial era essa daqui, 0,795. Então a gente pode fazer o seguinte: se 0,795 gramas da moeda original, isso aqui era a moeda original, com a camada de óxido de cobre 2. Isso aqui vai corresponder a 100%, vai corresponder aqui a 100% da massa total da moeda. E esse valor aqui, então, que é o óxido, vai corresponder a quanto? Ó, vamos lá. 795 gramas. Vai corresponder a Z%. Ó, o número de baixo ele é 10 vezes inferior ao de cima. Se você multiplicar ele por 10, ó, vai ficar aqui. Então, se esse aqui é 10 vezes menor do que esse é 100, esse aqui vai ter que ser 10. Entendeu? Só um jogo rapidinho. Então, fica 10%. Né, ó. Se esse número é 10 vezes maior que esse, então esse número tem que ser 10 vezes maior do que esse. Se dividir isso aqui, chegamos numa resposta de que a massa de óxido de cobre 2 presente na moeda correspondia a 10%. Então você pode aqui assinalar sem medo a alternativa D. Então, questão 9, alternativa D, ok? Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário. Um abraço.